noite. Primeiro também eu agradeço à diretoria da AGT por essa oportunidade de estar aqui no meio de vocês para distribuir ou então compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, que eu adquiri sobre a iconografia. Durante a minha exposição, nós vamos sempre frisar que a imagem nos marca, a imagem identifica, a imagem fala. E como a maioria daqui somos cristãos, é uma forma de linguagem teológica, de comunicação entre aquilo que temos de mais espiritual com o nosso humano. Se a linguagem iconográfica é capaz de dizer, comunicar, é porque nós estamos preparados para isso. Porque seria muito estranho ou peculiar nós colocarmos um ícone diante de um gato ou um cachorro e ele sentir a mesma coisa que o ser humano. Pode ser que até mesmo ele se encante com as formas, com a cor, mas, além disso, nós nos deparamos com a linguagem iconográfica. Então, por isso que o título dessa minha explanação chama-se Para Além dos Olhos. Qual é a realidade que existe para além daquilo que eu vejo, das cores, da forma? E qual é a comunicação ou tipo de informação que chega até mim, como cristão ou como um simples encantador da arte? Aqueles que privilegiam a iconografia como arte verão também nestas obras algo muito peculiar, de historiográfico e de teológico, mesmo que não sejam cristãos ortodoxos, ou mesmo que não sejam cristãos católicos orientais. Mas alguma coisa, por exemplo, nesse ícone que está abrindo, alguma coisa nesse ícone me chama a atenção. Tem anjos, tem o Cristo com o Evangelho na mão, tem os 4 evangelistas representados, o leão, o boi, a águia e o anjo humano. Para além disso, tem o sol, tem a lua, é a noite e o dia, é a criação, todos suportando o Cristo Pantocrator, aquele que está acima de tudo. E por causa dele, somos cristãos. Iconografia, a arte de escrever o ícone. Iconografia, ícono, imagem. Grafos, escrever, estudar. Então, a arte de estudar a imagem greco-bizantina. Por que greco-bizantino? Porque imagens cristãs, elas se espalharam pelo mundo, fortemente alicerçada numa inspiração grega. Os evangelhos foram escritos em grego, depois traduzidos por outras línguas, mas a raiz é grega, bizantina por causa do Império Romano Oriental bizantino, de Bizâncio. O cristianismo, da forma como foi instituído, como igreja, como império, nasceu no Império Romano Oriental e de lá se espalhou para o Ocidente e depois para todas as regiões do mundo. Numa perspectiva histórica e teológica,
nós não somos seres que viemos de outros planetas. Somos seres, como cristãos, criados por Deus. Existe uma raiz teológica e histórica, porque também estamos ligados ao tempo e ao espaço. Não somos seres soltos, somos seres ligados a uma temporalidade e uma espacialidade. Tempo e espaço são dois conceitos filosóficos que também ajudam a compreender o significado da iconografia. O segundo slide, o slide da Panagia, da Theotokos, de Maria, ela mostra o Cristo, e o Cristo segurando na mão o rolo do Evangelho e fazendo o sinal assim. É o mesmo sinal que os bispos cristãos ortodoxos e católicos de Rito Oriental fazem quando abençoam. Porque o padre e o bispo abençoam não em nome dele, mas em nome do Cristo. Então é o Cristo que abençoa. Por isso esse gesto, e o Cristo está dando a bênção ali. As cores de Maria, vermelho e púrpura, porque significa a cor régia. Ela é a rainha, é a mãe de Deus, é a Theotokos. E não só a história e a teologia estão muito comprometidos com essa linguagem, mas muitos outros estudiosos, ao ver o ícone, se perturbam. Como uma arte ela pode se comunicar de tal forma que nos incomoda? Vem a psicologia, vem a sociologia, juntos para tentar dizer algo a mais sobre a iconografia. Como teóricos da teologia, eu busquei em São João Damasceno, São Irineu e São João Crisóstomo alguns traços para a compreensão desta arte milenar da iconografia. E como registros historiográficos, nós temos Jean-Claude Schmitt, Jean-Pierre Vernant, Gilles Deleuze, Sérgio Bruniski e Marc Augé. Gilles Deleuze é um filósofo que também bebe muito na raiz da historiografia e trabalha as imagens no sentido psicossomático. O que a imagem me traz de comunicação? Qual o sentido da linguagem que o ícone, ele traz para nós como seres humanos, que também somos dotados de uma linguagem verbal. Eu estou falando aqui uma linguagem verbal, gestual. Eu mexo a minha mão, eu falo, eu mexo meus olhos. Isso tudo são gestos que tentam comunicar. E a linguagem iconográfica, por mais aparente que ela seja, não se mexe, ela está fixa, ela transmite um outro conhecimento, mas é um conhecimento não gestual, nem verbal, mas é imagético. Ou também podemos dizer que é uma linguagem iconográfica. Nossa Senhora e Jesus não estão se mexendo, não estão sorrindo, não estão fazendo nada. Agora, o meu olhar ao encontro dele, para além dos olhos, vai me informar uma textualidade, uma comunicação. Algo a mais será dito para além daquilo que eu posso enxergar. Então existe muito mais de psicologia, antropologia, dentro de uma viés historiográfica e também dentro de um viés teológico. Porque tanto a antropologia, quanto a sociologia, quanto a psicologia me ajudarão a entender as imagens.
Esses personagens, esses teóricos, que muito trabalham a imagem, eles não bebem necessariamente da teologia cristã para entender a iconografia. Eles vão dar o seu aporte, o seu suporte teórico dentro dos estudos deles. Assim como a história, assim como a antropologia, assim como a teologia, elas têm que ser baseadas dentro de suportes teóricos. As imagens também estão contextualizadas dentro de um espaço e dentro de um tempo. Se nós quisermos compreender um pouco da iconografia grega, é preciso então também entender ou procurar ler alguma coisa de história bizantina, história e teologia bizantina. Porque toda a imagem ela é construída dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto geográfico e dentro de uma linguagem também iconográfica. Assim como nós não estamos livres ou dispersos no mundo, temos endereço, sabemos onde moramos, sabemos quem são os nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, etc., a cidade onde habitamos, a iconografia, para ser entendida, é preciso também saber de onde ela vem. Se é um ícone grego, já restringe ou já me capacita a entender que se trata de uma arte vinda de um contexto grego, uma linguagem grega, uma história grega, porque nós não estamos soltos no mundo, estamos ligados a diversas coisas que nos agarram ao tempo e ao espaço. E falando nessa teologia grega e teóricos gregos, é preciso, para entender, para além dos olhos, algumas palavrinhas que nos deparam. Paradigma, na linguagem, é uma palavra grega. Icon, fantasticon, arquétipo, que são coisas que a gente usa, né, na nossa linguagem, mas que tem raiz grega. O paradigma, o modelo, Platão já usava a palavra paradigma para entender aquilo que é modelo, aquilo que é imóvel. E ele dizia: o imóvel é o tempo. Só podemos entender o tempo, o cronos, o dia a dia, o passar do tempo, quando nós temos um modelo paradigmático que é a eternidade. Se quisermos entender o ícone, temos que sempre olhá-lo pensando na eternidade. Muitos ícones não nos transmitem o aqui e o agora, a temporalidade, mas transmite algo que está para além da nossa vida terrena. Um exemplo disso é o ícone da dormição de Maria, que na tradição católica ocidental nós chamamos de Assunção de Maria. Maria está deitada na cama, falecida, e o Cristo segurando uma criança, para reportar aquelas palavras que Jesus uma vez disse: quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. E Maria, no seu adormecimento, torna-se uma menina, e Jesus então segura o colo. Eu tenho esse ícone, depois eu tomo essa palavra e mostro, que é só para explicar o paradigma do tempo. Para entendermos o ícone, a imagem, é preciso compreender que todo ícone ele tem essa linguagem atemporal. Ele nos comunica algo que está para além da nossa vida terrena. Por isso que muitos teólogos, como São João Damasceno, eles sempre reprisam: o
expresso em tinta e forma. É o amanhã de Deus, é aquilo que está por vir. E aquilo que está por vir dentro da nossa fé, como cristãos que somos, ou pelo menos a maioria é, aquilo que está por vir é a eternidade. E com imagem, São Clemente de Alexandria. Nós somos imagens e semelhança de Deus, já diz o livro do Gênesis. Então, se nós, como ser humano, somos imagens e semelhança de Deus, o ícone perfeito é o Cristo, porque ele é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Então nós, como seres humanos, somos uma cópia dessa perfeição, desse ícone de Clemente de Alexandria. Nós, em outra linguagem, somos como um fantasma, algo semelhante a uma imagem distorcida. E isso já diz São Paulo na carta aos Efésios. Ele diz assim: hoje eu não consigo ver Deus explicitamente, mas eu vejo como numa imagem de espelho, algo que não é, mas parece que é. Quando a gente olha no espelho, o Paulo não está ali no outro lado, mas eu tenho a nítida impressão que aquilo que eu vejo é o Paulo, mas não é o Paulo, é uma imagem. Aquilo que nós vemos um do outro são pessoas, mas a fé cristã vai dizer que não são pessoas, são imagens e semelhanças de Deus. Na iconografia é a mesma coisa, não é a tinta, a forma da Nossa Senhora, ou da Theotokos, ou do Cristo, que está ali, mas é apenas uma aparência, uma imagem que leva à realidade divina, de Maria, de Cristo, dos anjos, dos santos. Fantasticon, que é fantasma, é falsidade, mas não é uma palavra tão pejorativa como a gente tem na cabeça, que é algo falso, que é algo assim ruim, mas falso no sentido de não ser verdadeiro, tá? Porque a gente tem aquele fulano lá é falso, aquele fulano lá tem falsidade, então parece que é uma coisa pejorativa. Mas na teologia, falsidade lembra muito mais a aparência, que é o arquétipo de Orígenes. Ele usa a palavra arquétipo para designar aquilo que seria fantasma ou falsidade dentro de uma linguagem grega. Estão compreendendo? Sim. Bom. Porque pode ficar um pouco meio pesado. Não? Dá para compreender? Eu perdi um pouquinho só a aparência que você falou. Aparência. Quer que eu volte? Não precisa, só. Tá, depois então eu retorno. Tá bom. Agora vemos dentro de mais de uma teologia bizantina, da nossa igreja, né, da nossa raiz cristã, a igreja pensada por São Paulo é iconocrática. Nós, Cristo, instituiu a igreja. Mas quem organizou humanamente falando, quem organizou institucionalmente falando, foi São Paulo. Então, por isso, a igreja pensada por São Paulo, o apóstolo Paulo, é iconocrática. Temos uma palavra aí forte, iconocrática. Ícone, imagem, ela tem muito de imagética. Kratos, governo, né? Então seria o governo pela imagem. E se nós pensarmos bem, a igreja cristã de rito oriental, ela tem uma personalidade muito forte na iconografia. Ela ensina muita coisa pela iconografia. Os ícones foram pensados justamente para as pessoas iletradas, que não conseguiam ler a Bíblia, não sabiam. Então,
aprendiam as leis, as regras e a palavra de Deus pelas imagens. É a primeira catequese que nós recebemos quando criança. É o pai e a mãe mostrar, olhe lá, o ícone, o que está dizendo. É a primeira forma de catequese que uma criança possa receber, é pela imagem. Assim nós dizemos, né, que o Papai Noel existe, que o Coelhinho da Páscoa existe, porque tem o desenho lá. E a mesma coisa nas verdades cristãs. Olha o anjo, olha Maria, olha o Cristo. Vamos mostrando, apontando para Cristo. Então, através do invisível, a igreja, através das coisas invisíveis, toma posse das visualidades. O mistério de Deus, que é totalmente invisível, ela com essa verdade, essas verdades dogmáticas, eclesiásticas, elas são trazidas de uma forma tão materializada na pintura, que ela toma posse da verdade de tal forma que ela ensina aos outros essas verdades através de uma linguagem não muito seletiva, mas uma linguagem simples, que é a linguagem iconográfica. Toda a linguagem iconográfica, ela não precisa estar dentro de uma fronteira. Por isso que a igreja ela se expandiu tão rapidamente. É claro, pelo trabalho missionário dos primeiros apóstolos e daqueles primeiros convertidos, dos mártires, e depois quando a igreja foi instituída, né, em Bizâncio, é evidente isso. Mas qual a forma que Bizâncio se utilizou para doutrinar, catequizar os novos cristãos? Em primeiro lugar, pelas imagens. Então foi preciso criar técnicas, motivações, regras de pinturas do ícone para ensinar as verdades apostólicas. E com isso a igreja ela se tornou sem fronteira, sem idioma. Como assim sem idioma? Porque eu posso mostrar um ícone a um cristão russo, um ícone grego a um cristão russo, um cristão ucraniano, polonês, chinês, japonês. Se ele tem alguma base do cristianismo, ele vai entender o que é a Panagia, o que é a Nossa Senhora. Um projeto político, a Igreja de Paulo, a Igreja cristã, um projeto político e da instauração de um império a partir da imagem e do visual. A palavra político, aqui nesse contexto, significa o projeto de polis, grega, quando a arte de fazer política, a arte de convencimento, a arte de fazer entender o outro as minhas verdades. Não a politicagem que hoje existe, né? Dentro do nosso panorama político, existe muito pouco de político. Aquilo que as palavras certas, quando se pensou nesse projeto de instauração de um império a partir da imagem. A Basileia, o reino de Deus, Basileia, que articula dogmas, leis, regras e a feitura da imagem, são, ou não é, formas humanas de instituição das verdades divinas. Esse slide mostra que, para além dos olhos, quando a gente vê um ícone, temos que pensar que houve um grupo de pessoas ou uma instituição por trás da imagem. Existiu um porquê. Por que o anjo é pintado dessa forma? Por que dessa cor? O que ele quer dizer? Existem então os porquês dentro de um panorama político, dentro de um panorama de convencimento da imagem. Ainda dentro desse panorama articulador de força, de reino, de Basileia, eu repeti,
Eu quero mostrar então esse ícone, que as primeiras imagens da Panagia, ela está no trono como uma rainha, cercada de seus súditos, cercada dos seus apóstolos, aqueles que instituíram a teologia bizantina. Né? Na teologia ocidental, se acentua muito mais a Maria paciente, a Maria meiga, a Maria submissa, a mulher sofredora, aquela mulher das dores, etc. Na teologia bizantina, a Maria é como uma mulher de Basileia, a rainha do poder, é a mãe de nosso reino, é a mãe de Deus, é a Theotokos. Por isso a teologia bizantina valoriza tanto a mulher, porque valoriza a mãe de Deus, que é a mulher. Não precisa estudo de gênero ou de feminismo na teologia bizantina, porque desde o início ela valoriza a mulher como mãe de Deus. O mundo reconheceu Maria, a mãe de Deus, como a mulher que gerou o seu filho encarnado, num concílio de Éfeso, não é? Então existe mais força dogmática, ou mais força de convencimento do que isso. Só que nós estamos no Brasil, estamos na América Latina, né, muito influenciado por também teóricos daqui, que pensam que existe só uma só linguagem do feminismo, de gênero, etc. Não, é preciso alargar mais, né, e ver na história, tanto da teologia quanto da historiografia, esses pertencimentos e essas instituições que colocam Maria no seu lugar no trono. Nesse ícone, para além dos olhos, não há poder sem imagem. Então, se a igreja queria esse poder de transmitir as verdades teológicas, é preciso, então, instituir a imagem. Não há poder eclesiástico sem símbolo, por isso existe a cruz, por isso existe o alfa, por isso existe o ômega usado na igreja, por isso existem os símbolos, né? O Cristo jamais usou uma coroa bizantina como aquela ali. O Cristo jamais usou roupas tão bonitas como aquela ali. Jamais sentou num trono como aquele ali. Mas isso tudo são símbolos. Não há poder sem símbolos. Não há poder sem insígnias. Não há poder sem as prerrogativas. Cristo. E não há poder sem os rituais. Por isso que a igreja ainda conserva os rituais. E quando a igreja joga no lixo os seus rituais, a sua liturgia, ela está afadada ao fim. Querem terminar com a igreja? Termine com a liturgia. Querem acabar com a igreja? Termine com a missa. Gosto muito da missa, de ver a missa, a celebração da missa, também do rito tradicional católico, que eram cheios de simbolismos, cheio de devoção, cheio de silêncio, cheio de amor, cheio de compreensão, assim, uma coisa mística. Hoje, desculpem dizer, hoje, as identidades das igrejas católicas de rito ocidental se misturam com as protestantes, se confundem muitas vezes. Quando eu estou numa igreja protestante e não numa igreja católica, coisas parecidas não se dá na igreja ortodoxa, por exemplo, porque mantém ou procura manter a tradição ritual e a tradição visual do lugar aonde se celebra a liturgia. Porque é o mesmo, pelo menos deve ter os mesmos aparatos litúrgicos, como aconteceu desde Bizâncio.
Se você vai numa igreja ortodoxa grega ou numa igreja ortodoxa russa, você sabe que é ortodoxa porque tem os aparatos litúrgicos que não mudam. Por exemplo, é o iconostágio, que é aquela parede cheia de ícones na frente, né? O trono do bispo é uma insígnia, um símbolo, está ali, é o lugar do bispo, é o lugar da cátedra, que faz o papel do Cristo sentado no trono naquele momento, né? O altar está atrás desse iconostágio, dessa parede, porque as coisas de Deus, segundo a teologia bizantina, estão sob o véu, estão escondidas, estão no mistério, não estão ali para todo mundo ver e para quem quiser chegar. A teologia bizantina explica que as coisas mais importantes estão sob o véu, estão debaixo de uma aparência. Por isso, teologicamente falando, é de tradição bizantina que as mulheres, quando vão às igrejas, usam o seu véu. Nas igrejas gregas do Brasil, se perdeu um pouco essa tradição, mas nas igrejas russas, ucranianas, polonesas, ainda assim no Brasil usam, né? E não é porque é submissão, porque a mulher está escondida, o cabelo da mulher está escondido, não é nada disso. Isso aí são outras linguagens, outras compreensões. A teológica que a gente se baseia é nisso. As coisas importantes estão sob o véu. Só uma observação. Oi. O ícone anterior, ele demonstra bem mais essa mensagem que nós temos passado, de não há poder, não sem signos, sem iniciativas. Esse. Porque ele é muito característico, onde você apresenta uma iconografia da doação da igreja para o Cristo, certo? Ou seja, ele é atemporal, digamos assim. Então você tem Constantino e Helena entregando a igreja para o Cristo, jovem Cristo, exatamente. Cristo, E ao mesmo tempo também assumindo uma posição de poder perante a mãe. a mãe. Então, muito bem lembrado isso, né? Constantino e Helena, que são esses mentores, vamos dizer assim, institucionais da igreja de Bizâncio, do Império Bizantino, eles então oferecem, entregam aquilo que prepararam, institucionalmente falando, humanamente falando, ao Cristo. A gente não pode dizer que foi Constantino e Helena que inventou a igreja. A igreja é dom de Deus. Mas isso é certamente uma analogia de alguma iconografia mais antiga dos reis, onde se caracterizava por Paulo, que se respeitou o nascimento através da vinda de reis magos, né? Da mesma forma. Sim. Inclusive a forma, não é, de que ela está pintada lembra um pouco, depois eu vou mostrar, o ícone da natividade, que é dentro também de um meio círculo, né? O meio círculo é o presépio, que a gente chama. Então, em vez de oferecer ouro, incenso e mirra, que os reis magos, eles oferecem a própria igreja. A legitimidade agora e a oficialização da igreja dentro do Império Civilizado. Exatamente. Muito bem. Dentre essas falas, né, de que precisa de símbolo, de modelos, de arquétipos, nascem algumas palavrinhas-chave que nós precisamos aqui explicar. Iconocracia, iconoclasta, iconófilo, iconolatria e iconódulos. A igreja bizantina adora imagem. Nós adoramos imagem. Adoramos o Cristo, Deus, o único que adoramos, né? Quando alguém adora alguma imagem, ele se torna um iconólatra, né? Ou até um iconódulo, aquele que é escravo do ícone. É escravo. Então, só isso representa Deus para mim. É o escravo daquilo.
da matéria? Não. Como desde as minhas primeiras falas, o ícone, por mais que nós vejamos ali a mensagem de Deus, é uma linguagem, mas é uma forma de linguagem, mas não é Deus, ele representa, né? Então não é uma iconolatria, né? Mas é uma forma de venerar, aí sim, venerar aquilo que é de Deus. Nessa tradição existe um ícone tridimensional, só que tridimensional. Como eu não entendi? Não, tridimensional, uma imagem com profundidade. Tridimensional. Sim. Não bi, o ícone é só bi. Quando já a gente ouve falar também muitos de nossos irmãos protestantes que os cristãos são adoradores de imagens, né? Não, nós não adoramos imagens, nós veneramos imagens, né? Respeitamos a imagem, mas é claro que somos acusados de ser um iconólatra, aquele que adora imagens. A primeira iconocracia, né, o reino das imagens, explicado dentro da dimensão teológica, friso mais uma vez, como uma forma de passar ao outro verdades teológicas. E a igreja se aportou disso, dominou isso, para que nós pudéssemos de uma forma simples compreender aquilo que é mais dignificante da teologia, através dos olhos. O iconoclasta, a iconoclastia, movimento em que de fato houve na igreja, houve uma perseguição a todos os ícones e que não podia ter ícone. E só houve a permanência dessa tradição iconográfica graças aos mosteiros. Se hoje nós temos essa preservação da iconografia, é graças aos mosteiros. Os maiores períodos de perseguição otomana na Grécia e os maiores períodos de perseguição soviética na URSS foram os períodos em que a fé cristã foi ameaçada. E só não foi derrotada porque os mosteiros cristãos trouxeram para si, guardaram para si as imagens, os primeiros protótipos, os paradigmas, esconderam e veneraram. Depois, quando houve a liberdade, aí foram espalhando, e hoje essa profusão de imagens iconográficas. Tanto é que temos aqui a dona Inês. O nome da senhora? Inês. Inês, que Inês. Também é iconógrafa. Há 8 anos. Não considero iconógrafa, mas eu há 8 anos eu faço 8 anos. estudo com o padre Dimitrios, né? E a irmã Cida. Há Agora, 8 dentro da anos. própria igreja do Império Bizantino teve um movimento iconoclasta que os historiadores atribuem pela proximidade de populações de origem hebraica e árabe no Império. Então, para expandir o Império, adotou-se uma postura contra os ícones, né? Sim. E que foi violento, né? Teve morte de... Sim. Os mártires, né? Os mártires das imagens. Juliana. Dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. A igreja institucional, né, historicamente falando, também cometeu vários massacres, vários erros. Né? Nós somos herdeiros dessa herança. Não queremos agora tampar o sol com a peneira e dizer que somos santinhos, ou sempre fomos da linha reta. Isso não existe. Não existe. Porque enquanto o humano for, o pecado, o erro está aí. Por isso que a igreja não é humana, só humana, ela é também humana, mas ela é divina.
Por isso que ainda, apesar dos erros, conseguimos ir adiante. Apesar dos padres errarem, nós padres erramos tanto, cometemos tanta besteira, os fiéis continuam. Porque a igreja não é minha, não é de fulano tal, mas é de Deus. Né? E a história está aí para dizer, mostrar a verdade. Quando a gente quer ser muito soberbo, né, se dar uma de santo, a história está aí. Somos tão pecadores quanto o nosso passado. Agora, a igreja também mostra que apesar do pecado, existe o amor, o perdão. Levantar a cabeça e seguir. Essa é a nossa esperança. E o ícone nos mostra isso. Aqui temos o ícone de São João Batista e lá de São Jorge, que mata o dragão. Muitos cristãos veem nessas leituras algo de ressurreição. São Jorge que ataca o dragão, que ataca o inimigo, que ataca a perseguição, são linguagens, são formas de entendimento da nossa fé. São João Batista, né, a cabeça ali aos pés dele, ele foi decapitado, lembra a morte dele, mas apesar da morte existe a ressurreição. Nós somos seres da ressurreição. O outro símbolo do Império Bizantino é a águia bicéfala, a águia com duas cabeças, né, que está ligada, né, ao poder de cá, a cruz, ao Império, e lá a espada, a luta, a conquista. Né. A águia que veio do lado divino e o lado humano, e sobre a cabeça da águia está a coroa, que lembra novamente a palavra Basileia, o reino de Deus. A igreja bizantina é iconófila, né, imagem, fortemente marcada pela imagem, produziu também signos, emblemas, que mostram o poder e a conquista, como eu falei, a espada e a cruz. Transportou as vestimentas, adulações, venerações do imperador para os bispos e para a liturgia. Isso dá para entender quando a gente vê uma liturgia bizantina, grega ou eslava, como queiram, como o bispo se porta, como o bispo se veste, a coroa é uma coroa imperial. As vestimentas são as vestimentas do Império Bizantino. Né? Então, aquilo que era dado ao imperador transportou-se para os personagens eclesiásticos. O imperador era divino? Não. Humano. Nem poder divino. Acreditava-se que o poder que vinha para ele vinha de Deus. E não só no Império Bizantino havia essa crença. A maioria dos reinos de Roma, por exemplo, o poder do imperador romano vinha de Deus. É sobre essa, alicerçado nessa verdade, que havia o mando e o desmando. Há de se considerar que a base, os dogmas da igreja, eles foram fundados nos primeiros 7 concílios. Os primeiros 7 concílios, eles foram suportados, basicamente bancados pelos imperadores de Bizâncio. Então, existia uma aproximação muito tênue entre a autoridade espiritual da igreja e o imperador. Sim, tanto é que os primeiros concílios eram instituídos pelo imperador e não pelo patriarca. Exatamente. Então, às vezes, o poder ali imperial e o poder patriarcal estavam tão casados que o imperador se arvorava o direito de instituir concílio. E o patriarca, sim, né, dizia sim. O ícone bizantino é institucional. Sempre quando olharmos um ícone, lembremos disso.
O ícone bizantino é institucional, quer dizer, aquilo que vemos não é simplesmente a imagem da Theotokos, de Maria, do Cristo, mas por trás dessa imagem existe uma verdade de uma igreja instituída, de uma igreja que foi império, de uma igreja que se dogmatizou, de uma igreja que se fundamenta nos dogmas, como você falou, nos sacramentos. Não é simplesmente uma obra de arte. É também, mas para além dos olhos existe um rastro historiográfico, teológico, muito profundo. Então, o ícone é modelo de um reino, mas não um reino temporal daqui. É um reino que está para além do tempo, para aquilo que está por vir. E como naquela época se pensava que o reino de Deus seria uma cópia daquilo que nós já vivíamos, que São Paulo viveu, então tudo aquilo era imaginado, trabalhado, como se fosse uma réplica daquilo que está por vir. Então é cópia de um protótipo. É um pouco confuso, mas o ícone é cópia daquilo que é o modelo original do reino de Deus. Do Cristo assim, eu não sei precisar a data, mas já nos primeiros concílios, quando foi instituído que o Cristo era verdadeiramente humano e verdadeiramente divino, então começaram a se criar as imagens mostrando essa verdade teológica. Ele é verdadeiramente homem, então teria que ter traços humanos, o Cristo, e traços divinos. E uma das formas de caracterizar que Cristo era divino, primeiro, colocando as letras gregas, Jesus Christus, né, Jesus Cristo, na direita e à esquerda, ele no meio, esse arco que significa santidade, né, e a forma de abençoar. São emblemas, marcas, características. Novamente aquele ícone, né, que entrega a igreja pronta, instituída, a Maria. E aqui nesse ícone vocês veem que Jesus não está. Está Maria. Ela como aquela que é a mãe do Verbo, sentada ao trono, com os sapatos vermelhos, mostrando lá o sapato dela, significando que ela é rainha. Por isso a cor vermelha significa uma cor régia. O tapete vermelho nas igrejas mostra essa verdade, que a igreja ela é a casa da rainha e a casa do rei, a casa da mãe. São Gregório Nazianzo diz: se alguém não crê em Maria como Theotokos, quer dizer, que se alguém não crê como Nossa Senhora, como mãe de Deus, não crê em Deus e nem na igreja. Porque sem Maria não existiria Cristo. E sem Maria não existiria nem a igreja. É uma frase bonita dele, né? Sem Maria não existiria Cristo, porque foi graças ao seu sim. Ela deu o sim e ficou grávida. E nem a igreja, porque a igreja é posterior a ela. Ainda que Cristo não instituiu humanamente a igreja, mas divinamente, São Paulo a instituiu humanamente, mas isso é posterior ao sim de Maria. Então, se não existe Maria, não existiria Cristo, não existiria a igreja. Não existiria a nossa fé. É muito representativo, não? Quer dizer, mostra que Maria também é Espírito, assim como Cristo, assim como Deus. A presença de Maria está tão forte na igreja, e isso os ortodoxos veneram muito, acentuam muito, que não existe missa nenhuma sem uma homenagem a Maria. E essa homenagem é justamente depois da consagração, que
transforma o pão e o vinho no corpo e o sangue de Cristo. Exerestes Panagias, isso que eu toco. Aí começa a cantar e o padre incensar a igreja. Porque é nesse momento a homenagem principal de Maria. Existem as secundárias. As primeiras ladainhas que nós pedimos nas missas, que são 3 ladainhas, todas elas terminam com o louvor a Maria. Todas. Então, uma marca predominante na liturgia bizantina grega é louvor a Maria, em reconhecimento do sim, da presença dela. Aos padres que dizem a Theotokos, a Mãe de Deus, foi a primeira moldura do verbo. Assim como no ícone existe a moldura, né? Um gesso ou madeira. O ventre de Maria, o ventre, foi a primeira moldura do verbo de Deus, de Jesus. E ela foi a primeira a ter um contato com Cristo. Por isso que os primeiros ícones de Maria, somente quem toca em Maria é Jesus. Agora existem muitos ícones em que São José, por ser esposo de Maria, abraça Maria, toca em Maria, mas isso não é da tradição bizantina grega. Isso é uma nova linguagem, porque os ícones tradicionais gregos, quem toca, o único que toca em Maria é Jesus. Não foi representada alguma vez grávida? Sim, grávida e também amamentando. Existe Maria amamentando Cristo e também grávida. Quando ela se encontra com Santa Isabel, as duas se encontram, existe um ícone das duas e com uma criança, uma de cada ventre, olhando um para o outro, que é São João Batista e Cristo. Então, o único que teve esse contato direto com Maria foi o Cristo. Deste protótipo, deste modelo, nasce a Virgem Glicofilusa, a igreja do contato, ou a Maria do beijo doce. É Glicofilusa. Glico, doce, em grego. Filusa é beijo. Fili. Então, Maria do beijo doce, do carinho, da afetividade, da maternidade. E esse modelo, esse protótipo de Glicofilusa, Maria do beijo doce, sacraliza o contato do humano com Deus. Maria é toda humana, é mulher, é toda humana. Cristo é humano, Deus é divino e é humano. Então ele é o único que tem como mãe Maria, que é humana, e por causa de Maria tem esse contato direto com Deus. Existe uma pintura muito famosa que Deus toca no dedo do homem, que é da Capela Sistina. Que foi quem pintou? Michelangelo. Muito bem. Michelangelo. Mas a primeira imagem não foi de Michelangelo, né? É daqui, ó. Maria é a primeira que toca no Cristo. Ela é a moldura do Cristo. Cristo está dentro dela. E depois, quando ele nasce, ele toca. Vejam o carinho, né? Ele encostado no rosto de Maria, toca em Maria, etc. É uma linguagem muito materna, muito simples de comunicar essa sacralização do contato. Aqui nós temos o Cristo, um ícone muito importante, ele abençoando a criação. Mas é ué,
quem fez o mundo, o céu, a terra, o tempo, o espaço, não foi o Cristo, foi Deus Pai. E como é que ele está ali, iconografado? Porque onde está Jesus, está o Pai, está o Espírito Santo. Nosso Deus é trinitário. É trinitário. Onde está um, está o outro. E a forma mais visível que nós temos de Deus é o Cristo. Então é mais fácil representar na iconografia bizantina o Cristo, o Filho, porque nós temos como representá-lo, do que o Deus no olho, né? Deus era representado com um olho dentro de um círculo, de um triângulo, que tudo via, que tudo policiava. Então a forma mais contemplativa é de representar esse Deus que nos toca e nos abençoa com Cristo. Cristo como ícone de Deus, é o próprio Deus, que sabe, que rege, que ordena, que cria, que faz, inclusive que nos fez. Temos dois ícones, duas pinturas não feitas por mãos humanas, mas pelo próprio sangue do Cristo, que é o mistério. O ícone, quando Verônica enxuga o rosto de Jesus, Santa Verônica enxuga o rosto de Jesus e sai a imagem do Cristo, sem ninguém pintar. Está ali o rosto dele. O sangue que iconografou o rosto de Cristo, o próprio sangue dele deixou expressa a imagem do seu rosto no pano. E a outra, que existem muitos estudos ainda para ver se é de verdade ou não, é o Santo Sudário. O Santo Sudário de Turim, que para a tradição grego-bizantina está iconografado nesse aqui. Todas as missas que os padres e bispos rezam é sobre um pano com essa pintura. Nenhum padre reza a missa sem essa pintura, sem esse ícone. Quando ele sacode em cima da consagração da hóstia. Não. Aquele que ele sacode é o véu que coloca na posição dos santos dons. O diácono, o padre carrega o véu, o cálice e o pão, então ele amarra aqui nas costas. Quando chega lá no altar, ele tira e sacode lá no credo, no mistério. O padre e o bispo só podem celebrar a missa em cima desse ícone. O senhor me desculpa ao fazer essa pergunta, Diga. porque o senhor está falando do mesmo assunto. O rei de Edessa, sabe alguma coisa a respeito? Que foi quando ele estava doente e mandou um dos seus súditos procurar Jesus no que estava pregando, e ele ficou sabendo que ele fazia curas, milagres. É verídico, é uma coisa assim, e que ele ficou curado mesmo Jesus não tendo ido pessoalmente ao rei do súdito, né, que Sim. foi procurá-lo, né? Então ele só se lavou, se banhou e se enxugou com uma toalha limpa, branca, de algodão puro, porque era feito de algodão, né? E dobrou e deu para esse súdito leve para o seu rei, foi as únicas palavras. E ele levou até o rei de Edessa, que estava havendo guerras naquela época, não sei se com os romanos, não me recordo bem, porque às vezes... Então, é verídico, eu queria saber, porque não dá uma, assim, dá como sendo que aconteceu, que ele depois, com medo ele se curou. Ao abrir, como você não trouxe Jesus, né? Então, ao abrir esse pano,
ele viu o rosto de Jesus. Então eu queria, se o senhor souber, padre, fazer um favor, de tirar um pouquinho essa... Eu, como padre, posso dizer que nós podemos ensinar aquilo que está nos evangelhos, né? Mas eu sei também que existe, e a igreja reconhece, sim, tá. que existe também outras narrativas que não estão dentro dos evangelhos e que são livros apócrifos, que podem ser verdade ou não, isso eu não posso dizer. Muitos certamente são verdades e que não estão nos 4 evangelhos de Marcos, Lucas, João e Mateus. Principalmente Lucas, né, que ele que recebia as mensagens, e outros que tinham o dom de ver a inspiração que vinham, né, e faziam os desenhos através dos dizeres que Lucas recebia, não é? Sim, o primeiro iconógrafo de Maria Santíssima foi São Lucas. Ele que pintou o primeiro quadro de Maria, porque ouviu dizer. Não é polêmica, não é nada, eu só queria saber, porque depois disse que com a guerra ele mandou fazer um muro e colocou esse pano que tinha um rosto, que ele não podia brigar com os romanos e etc, tinha política, né, muita coisa. E aí, passado muito tempo, houve a destruição de Edessa, aquela coisa toda, e os monges, sabendo alguma coisa, foi à procura desse pano. E encontraram. É isso só que eu queria saber se é uma... Pois eu também não sei. Tá bom. Então nós vamos ficar sabendo numa outra oportunidade, talvez. Tá bom. Posso responder porque é seu Muito obrigada. Nosso slide retoma uma das coisas que eu falei já nos primeiros segundos, que o cristianismo ensina pelos olhos, enquanto que a religião que precedeu o cristianismo, porque Jesus era judeu, Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Então, olha, o judaísmo ensina e transmite pela oralidade. O próprio Jesus dizia: em verdade eu vos digo, ouvistes falar, porém eu vos digo. Então sempre a oralidade passava de pai para filho. Isso é a tradição judaica. A nossa tradição cristã, ela é contemplativa, ela é ocular, é os olhos. É claro que tem a transmissão, a oralidade, a escritura, não é? Mas fortemente marcada pela visualidade. Nossos pais disseram, ouvimos dizer, em verdade vos digo. Tudo isso são formas de transmissão de uma tradição. E a forma de transmissão da tradição cristã, no início da igreja, era iconográfica. Por isso que, mesmo ainda não tendo o Império Bizantino instituído, os primeiros cristãos, eles eram enterrados, não com uma cruz, como nós colocamos na sepultura hoje, mas qual era o símbolo? Um peixe. Um peixe. Porque peixe em grego é ictus, se diz, no grego antigo, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, Salvador do mundo. A sigla. Então, os primeiros símbolos do cristão eram um peixe. Se diz, agora não está também nos evangelhos, mas é uma tradição oral, que como havia muita perseguição, quando dois cristãos se encontravam, fazia na areia, de modo muito assim discreto, fazia assim, rascava assim. Se o outro fechava o peixe, é porque era um cristão. Daí podiam se abraçar, conversar, sem medo de ser morto, porque eram dois irmãos cristãos. Então o peixe é o primeiro símbolo do cristianismo. Então fortemente marcado pelo símbolo, pela imagem.
E todo iconógrafo, ele não inventa, não altera, não transmite, e só transmite o que está escrito. Por isso que os ícones gregos bizantinos não têm muita variedade. Tem a variedade no material. Agora, cores, mas a forma de desenhar Maria, Jesus, sempre deve obedecer ao mesmo padrão. E os primeiros iconógrafos da igreja são, ou deveriam ser, monges. Os padres, monges, que vivem na penitência, no jejum, etc. As leis canônicas só reconhecem um ícone verdadeiro, com a bênção do bispo, feitos com dias de jejum, né? Muita penitência, muita oração, dentro de mosteiros. Por isso que na tradição grega bizantina existem os iconógrafos instituídos pelo bispo. Tem ícone? Tem. Mas Eu não vi isso. você lá perguntou se o mosteiro de São Bento tem ícone. Tem. Tem. Mas obedece a uma tradição latina, né? As regras latinas. Tem uma outra regra, um outro modo de pensar, uma outra linguagem. Como eu falei, quando a gente olha o ícone bizantino, temos que olhar também a historicidade, a teologia, o lugar de onde ele vem, qual os dogmas de instituição, né? Aí a gente vai deparar, isso aqui é um ícone bizantino, isso aqui é um ícone latino. São verdades diferentes. Não estou dizendo que ele é falso nem verdadeiro, são diferentes. Isso eu já falei, nem vou dizer de novo. Como acabei de dizer, os ícones obedecem aos cânones, às regras, às normas que já foram tecidas ou elaboradas desde o século IV. Ainda que tenham justificativas teológicas, revelam uma maneira de lidar com o transcendente. Embora os ícones tenham regras específicas para serem feitas, o que importa é o que o ícone transmite, a linguagem de Deus, para evangelizar. Agora vem o ícone que eu queria, que era o ícone da natividade do Senhor. Vejam, eu coloquei de propósito esses dois ícones. Por que Maria está olhando para cá e essa Maria está direto olhando para Jesus? Parece que Maria está brigada com Jesus, não é? Está de mal. Por que Maria está de mal? José, não. Embaixo era José? José? É, José. Então, está no lugar errado também, não está, não? Pois é. O ícone da natividade é teocêntrico. O ícone da natividade é teocêntrico. O que quer dizer isso? Ele mostra que o centro, ali, o que importa é Jesus, é Deus, representado no menino. Tá? Representa somente o nascimento de Jesus, não representa somente o nascimento de Jesus, mas representa também o nosso renascimento como filhos de Deus. A partir do nascimento de Jesus é que nós nos redescobrimos como filhos de Deus. É Jesus que vem trazer essa mensagem nova, que somos filhos de Deus. Antes se dizia que nós éramos servos de Deus, escravos de Deus, no judaísmo. E o cristianismo vai dizer, não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus. Maria teceu em seu ventre o Cristo humano divino e oferece ao mundo para iluminá-lo. Mas por que Maria está olhando para cá e não para o menino? Porque são duas etapas numa só. Aqui nesse ícone e nessa parte
o ícone, Maria ainda está grávida. Depois ela gera um menino que vem de Deus. Aqui São José conversando com o pastor, aqui dando o primeiro banho no menino Jesus. Aqui os reis magos, lá os pastores. Então é uma transposição de imagens que forma um ícone só. Maria está grávida e não consegue ver ainda a forma humana de Jesus. Por isso que ela está olhando para cá. Depois ele nasce. Depois a criança toma banho. E lá embaixo é a dúvida de José, que enquanto ele é um homem de dúvida, ele é um homem velho. Por isso que tem um velhinho ali, ó. Nós, enquanto somos cristãos que duvidam da presença de Jesus, somos homens velhos. Temos que ser pessoas novas, renascidas. Esse é o ensinamento. E lá no outro, que é um ícone mais simples, né, mas apresenta a mesma característica, o Cristo teocêntrico, e é graças a esse ícone de lá, aquela linguagem de lá, que São Francisco de Assis inventou o presépio no século XII, não XI. Olhando aquele ícone de lá, São Francisco se inspirou para montar o presépio da Igreja Latina. O boizinho, a vaquinha, a estrela, o anjo, os reis magos, mas não colocou o José. O José está lá com Nossa Senhora adorando, né? São Eusébio de Cesareia fala e tragam aqui a imagem de Santa Maria Madalena, aquela que muito pecou, mas muito foi amada. Porque muito foi amada, né? Os pecados foram perdoados. E a primeira mulher que transmitiu que Jesus ressuscitou foi uma mulher, Santa Maria Madalena. E ela se prostra diante do Cristo. E Eusébio de Cesareia fala: iconografia é a teologia da visão, da contemplação e da oração silenciosa. Antes de contemplar o ícone e chegar perto do ícone de Pai Nosso que está no céu, Ave Maria, silêncio. Rezamos em silêncio. Transmitimos a nossa oração em silêncio. A arte iconográfica é uma linguagem de Deus para com o homem e mulher, e também para o homem e a mulher, para Deus, no silêncio. Porque o ícone é feito, como eu falei, pelos monges. Vivem do silêncio, da oração, da resignação, do jejum. E a forma de contemplar é assim, no silêncio. Para terminar, eu trago São Paísios, o Antonita, é um monge grego falecido recentemente, 1994, no mosteiro de São João Teólogo, na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, ele era monge de lá, morreu lá em 1994 e é muito venerado pelos gregos da Grécia e também aqui, que são Paísios. E ele falava: todos os ícones são luzes criadoras da fé, porque falam do Deus que é luz. Por isso, por mais que o ícone seja um pouco escurecido, ele transmite a luz, que é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim eu termino a minha explanação, transmitindo essa verdade teológica, que o ícone é luz, a forma dessa linguagem ser transmitida para nós é na contemplação, no silêncio, na veneração daquilo que nós não entendemos. É uma linguagem
divina, mas pelo nosso raciocínio humano nós queremos chegar a compreender essa linguagem da maneira que nós sabemos, humano que somos, mas tentar se aproximar de Deus de uma maneira visível através da imagem. Obrigado.